Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Bom, no último bloco a gente estava falando bastante sobre o livro 99 Receitas. Essa é a cara dele, ó. Você procurando por esse livro nas bancas, vai encontrar um pouquinho... Na livraria Cadore. Na livraria Cadore. Só na Cadore, por enquanto. Na Cadore, por enquanto, e também na internet depois, né? Daqui a pouquinho. Você vai ficar por dentro de todas essas doenças e de como repensar sobre elas. Bom, agora a gente vai falar sobre um dos maiores desafios humanos, que é a prazerosa e não menos difícil missão de ser mãe. Toda vez que nasce uma criança, nasce também um pai, uma mãe, os avós. E para discutir sobre esse universo, o blog A Equilibrosa foi criado. Depois dele veio o livro compilando todas essas histórias. Equilibrosa, né? Para que a gente comece a nossa conversa, teria como você explicar para a gente o que é Equilibrosa? De onde veio esse nome? Ele veio de uma história minha de infância, né? O blog trata da maternidade e das questões da infância todas, não necessariamente sob o ponto de vista da mãe. Mas, assim, o nome veio de uma experiência minha de criança. Eu estava andando com a minha mãe. É uma história de família, dessas que as famílias repetem ao longo dos anos e acabam ganhando uma força muito grande. Eu estava andando com a minha mãe na rua, brincando no meio-fio, e disse para ela em determinado momento: olha, mãe, como eu sou equilibrosa. Uma menininha de 4 anos não sabe dizer, né, como eu consigo... Equilibrista, e disse equilibrosa. Ela gostou da palavra, uma palavra simpática, ficou na minha família. E aí, quando... recentemente, há 2 anos atrás, fui criar o blog para falar sobre essas coisas, achei que se encaixava, porque ganha um sentido novo, né? Tinha um sentido de brincadeirinha, mas neste contexto do blog significa a busca do equilíbrio, né? A equilibrista, a mãe que está tentando encontrar o equilíbrio para conseguir fazer um bom trabalho com 2 crianças, como é o meu caso. Mas toda mãe é uma equilibrista. Sim, eu aposto que sim, exatamente. E é daí mesmo que vem, né, assim, não só o equilíbrio com as crianças, mas com todas as coisas que a gente faz no dia a dia, todas as nossas responsabilidades de mulher, de profissional, trabalho, casa, filho. Então, realmente é um exercício de equilíbrio constante, daí que vem o nome. Ô, Mônica, como que surgiu a ideia do livro? O livro é um projeto do final do ano passado para cá, e ele nasceu assim, eu comecei a publicar essas crônicas na internet, o material que está aqui, o material que está publicado ao longo dos últimos 2 anos no blog, e tinha uma aceitação muito boa. E eu comecei a achar, em determinado momento, que tinha já um formato de livro, uma cara de livro. Aproveitar que você está falando do livro, só peço para continuar a mostrar ele para as pessoas. E foi ganhando cara no blog? E aí ele foi ganhando, achei que ele já tinha uma carinha de livro, fui me encorajando pelo retorno das pessoas, que era já de cara muito bom. E aí fiz o projeto e conseguimos, foi publicado, lançado há pouco mais que de um mês atrás. Isso, e aí a capa teve participação de outras pessoas? Não, é um projeto. A capa é um projeto da editora. É todo seu. O projeto gráfico da editora, né? Mas o livro é um projeto meu, fui eu que fiz a organização dos textos, como diz o Gustavo, dos que eu mais gosto, não necessariamente os melhores, mas são os textos que tiveram, na verdade, os textos que tiveram impacto maior ao longo desses quase 2 anos de blog. Né? E no meu caso específico são crônicas, assim, são histórias que eu fui pegando, que eu pego no meu dia a dia, na minha experiência com as minhas crianças e na observação que eu tenho do entorno, né, das outras mães e pais que eu conheço, da forma com que a nossa sociedade trata a infância. Então, assim, não necessariamente eu estou falando do trabalho de mãe o tempo todo, somente, né, mas como que a gente cuida da infância, que visão que a gente tem. Então, são histórias com essa ideia da gente ir falando um pouquinho de como que a gente está cuidando das crianças. Mônica, lá na infância você já se considerava uma equilibrosa, né? Depois que passou o tempo, veio a vida adulta com todos os seus problemas e agora a nova fase de mãe, você se considera mais ou menos equilibrosa? Olha, eu acho que é muito mais difícil me equilibrar hoje do que me equilibrar no meio-fio, quando eu tinha 4 anos. Mas é um exercício constante. Assim, uma coisa que eu gosto de dizer é que o livro não traz uma fórmula para isso, né? Assim, eu não sei... Quando o livro tem esse nome, não estou sugerindo que esteja aqui a fórmula para o equilíbrio, até porque eu acho que ele é uma coisa muito individual. Né? Cada mãe, cada pessoa, na verdade, vai encontrar esse equilíbrio de uma maneira. Para mim, é um exercício constante. Assim, a sensação que eu tenho é que quanto mais eu escrevo, mais eu percebo o tamanho do desafio que é
principalmente para aquelas pessoas que querem fazer o trabalho bem feito, que querem cuidar de uma criança da forma que a criança merece ser cuidada, respeitando a individualidade, né? Tenho 2 filhos, 2 indivíduos completamente diferentes um do outro. Então, não dá para eu achar que, resolvi aqui com um, opa, já sei como é que é. Não é assim. Não é receita pronta, né? Então, assim, e vem os elementos de fora, né? Então, assim, tá ok, me equilibrei aqui, mas e ali? Aí ali desequilibra, e aí tem a família, e aí tem o trabalho, e tem, enfim, né? Então, já virou alguma das suas crônicas? Já virou peça? Já virou? Não, não. Já foi pro por enquanto teatro estou ainda? aqui. Não, Cinema não. também, não? Quem sabe, né? O Gustavo já está com o Gustavo anos está lá. na frente, Está, né, aí, né? está. O livro, então, são vários textos. São crônicas. São crônicas. São uma coletânea com 45 crônicas escritas neste entorno. Sempre nesse... O foco é sempre esse, a mãe e a criança. A mãe, o equilíbrio. É a criança, o equilíbrio da criança ou o equilíbrio da mãe? Qual dos dois você está buscando aí? Da mãe. Da mãe. Né? Mas uma coisa é consequência da outra, não é? Com certeza. Eu acredito que sim. É isso aí. Quais que foram para você os principais desafios dessa nova função, né, de ser mãe, e também a responsabilidade de passar esse conhecimento para as outras pessoas? Olha, eu acho que os desafios, eles nascem junto com a criança, e eles são, de fato, assim, além do óbvio, né? O nosso desafio não é aprender a tocar fralda, não é saber que talco que você põe na bundinha do neném, isso é a parte mais fácil. Eu acho que o desafio que a gente tem é conseguir criar dar as bases para que o indivíduo se torne uma boa pessoa nesse mundo nosso. É muito complicado, são muitos os elementos, e vejo que a gente hoje, as mães e pais, a gente tem tanta informação, a gente tem acesso a tanta coisa, e que a gente às vezes se sente perdido no que fazer exatamente, para que lado correr, né? Então, assim, você saber qual que é como que você deve tratar aquela criança, cada criança é uma, então tem um monte de receitas na internet, aí faça isso, faça aquilo. Como é que é a sua criança? Né? Então, assim, eu acho que esse é o desafio maior, é olhar para esse monte de coisa e depois olhar para você, para o seu filho, e saber o que é que você quer fazer. O que é que você pode fazer, o que é melhor para essa circunstância, para essa criança. São não é uma gêmeos receita seus? de bolo, Não é uma receita de bolo. Não, eu tenho 2 meninos, um deles tem 5 anos e o outro tem 2. Uma diferença de 3 anos de idade. Bom, o livro da Mônica ajuda as mães de agora, e a senhora, na sua época, não teve ajuda de livro, né? Não. Como que foi para conseguir cuidar dos seus filhos num momento diferente da história? Olha, então, eu estava pensando, durante o período que ela estava falando ali, eu estava pensando como era difícil, tá? Era muito difícil. Desde a fralda de pano até a mamadeira, né? Então, isso era muito complicado para a gente, que principalmente era Maria de primeira viagem. Muitas mães, muitas pessoas tiveram a ajuda da avó, disso, daquilo. Eu não. Eu assumi a minha maternidade, principalmente os 3 primeiros meses do primeiro filho. Né? No segundo já ficou mais light. Eu garanto que você deve ter sido assim também. O primeiro é muito difícil, o segundo é mais ou menos, o terceiro é beleza. O terceiro eu ainda não sei. O terceiro você parte de goleada, entendeu? Mas a experiência do primeiro foi muito difícil, porque se ele chorava, eu chorava junto. E o porquê dele estar chorando. Mas o que me treinou muito, Caio, eu vou te dar a receita aqui, é brincar de boneca. Eu brinquei muito de boneca. Então, eu sabia trocar flauldinha, né? Entendeu? A flauldinha, aquela coisa ali. Eu brincava muito assim. E isso me deu um certo know-how. Mas, quando eu vi aquela coisinha ali, entendeu? Sentindo frio, se ia tomar banho, ficava todo encolhido e chorando. Quando tirava a roupa, aí eu aprendi que se jogasse a roupa em cima dele, né, ele parava de chorar. Então, ele abraçava naquela peça de roupa ali. Então, isso foi experiência. Isso aí você pode colocar no seu blog. Vai ter uma certa gente que vai acolher essa ideia. Porque a criança nasce e traz um monte de inseguranças pra gente. Né? Tem um monte de coisa que a gente não sabe o que fazer. Né? Mas eu acho que aos poucos também a gente vai sentindo que interessa pouco como que você vai fechar a fralda. Isso não é o ponto principal. Né? Eu acho que o desafio maior, ele vem mesmo
quando a criança vai interagindo com a sociedade, né? Como que você vai lidar com essa interação, né? Que tipo de valores você quer desenvolver no seu filho, que tipo como você quer fortalecê-lo, né? Enquanto está sob os seus olhos. E o que vai acontecer quando não estiver sob os seus olhos? Como que você vai conseguir criar bases para ter, talvez, alguma segurança mais adiante? Não sei nem se terá, mas como melhorar isso, né? Eu acho que o desafio grande que a gente tem hoje é exatamente esse, porque a criação não está ali dentro de casa, né? Assim, enquanto a gente casa, você não cria filho para você, né? A gente cria filho para realmente essa é a maior tortura, você não criar filho para você criar para os outros. Mas algumas coisas, né, independente de livro, de mitos e tudo, é a unidade familiar, né, e a participação dos pais. Uhum. Isso é muito importante, não é a questão da doença que você falou, trocar fralda e tal. Isso aí, as doenças que os meninos têm. Na minha época já tinha alguns livros de psiquiatra, de pediatra. De pediatra sobre isso. Puericultura. Mas a gente vê que aquilo ali, ele te dá um parâmetro, mas não é uma realidade. Claro, então, aquilo é extremamente útil, mas a questão vai além, né? Vai além porque entra aí um fator psicológico e de interagir, como você falou. Uhum. Né? Agora, uma formação que a gente traz, por exemplo, de avós, né, é a questão da ética, da dignidade, da moralidade, da questão familiar, independente de qualquer credo. E que não tem manual para conseguir não tem manual. Como fazer isso? Né? Eu acho que o que é muito dolorido para a mãe é deixar a criança na escola, bebê assim, pequeno, entendeu? Você abrir mão da criança para poder entregar na mão de outras pessoas. Ô, Jane, a experiência você não sabe o que vai acontecer ali, os exemplos dos pais são muito importantes. Sim, mas... O exemplo, ele é mais importante do que, às vezes, a fala. Eu acredito muito nisso. Verdade. E acho... Desculpa. Por favor. Eu ia dizer que eu acho que cada mãe tem uma experiência também, né? Estou te ouvindo dizer e percebo, inclusive pelo retorno que eu tenho das pessoas com relação aos textos que eu publico na internet, que algumas pessoas têm uma dificuldade muito grande para deixá-los na escola, outras não. Porque depende da forma com que ela foi criada, da preparação que ela tem, da expectativa que tem para o filho, né? E eu acho que hoje em dia a gente está, de fato, diversificando as possibilidades. Nós, mulheres, estamos numa luta por isso, né? Para poder ter opções, como é que a gente quer fazer, como que a gente quer levar a maternidade. Né? Bom, isso aí. A gente agora vai para o último intervalo do nosso programa de hoje. Daqui a pouco a gente volta falando sobre maternidade aqui na mesa de debates. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Mônica, como a gente já falou com o pessoal de casa, os 2 livros de hoje surgiram na internet. A internet possibilita a questão do feedback, o retorno do público, até mesmo saber como que o público tem reagido ao que você tem feito, né? No caso do blog Equilibrosa, como que tem sido a interação entre você e as mães? Quais que têm sido as principais demandas delas? A interação é muito boa desde o início. Assim, na verdade, o que eu percebo é que as mães de hoje, todas, eu me incluo nisso, a gente está precisando muito de conversar, precisando muito de trocar ideia, né, de se sentir... a gente, como eu disse antes, a gente tem um monte de demandas, de necessidades, e a gente se sente muitas vezes perdido no meio disso tudo. Vem uma culpa danada, porque você não fez do jeito que achava que devia fazer, porque sua mãe disse isso, porque sua sogra disse aquilo, porque na escola tem isso, enfim, né? Você leu ali na internet que tem que fazer. Então, assim, cria um monte de demandas que geram uma grande culpa. E acho que o mais bacana da internet é perceber o quanto que as pessoas se sentem acolhidas, às vezes, por um texto que mostra, olha, eu também tô assim, sabe? Esse jeito que você tá aí, eu também tô. Se identificar, né? Eu acho que a identificação é o fator mais marcante deste trabalho específico. É o mais interessante para mim. Perceber que, ao escrever essas coisas, eu faço um bem para mim, porque é uma forma de eu elaborar, inclusive, meus pensamentos, de eu organizar e de eu tentar construir uma mãe melhor, mas também faço um bem na medida em que eu divido com as pessoas isso e que mostro que elas não estão sozinhas, né? Nós literalmente, estamos juntas nessa de tentar fazer melhor e a gente percebe que errou e dói, né? Então, assim, a mãe de hoje lida com muita culpa,
né? Porque deixou na escola, porque trabalhou, mas aí porque resolveu trabalhar, resolveu investir mais no trabalho, em outro momento não, e fica se sentindo culpada, porque é profissional que eu prometi que eu ia ser. Então, assim, são muitas demandas, e acho que o mais bacana é isso, é a gente conseguir acolher. Acho que a internet me mostra isso, o quanto que é possível acolher essas mães. Você já deparou-se com algum marido? Sim, são poucos, né? O que é uma pena. É o que eu costumo dizer sempre, que embora eu sendo mãe, é obviamente que a visão que está aqui é a visão de uma mãe, né? Mas era muito legal que a gente possa falar com todas as pessoas que estão envolvidas na criação de uma criança, claro, e que definitivamente não é só a mãe. E nem só a mãe e o pai, né? Tem os avós, os educadores, todas as pessoas que estão junto, e são muitas, né? Assim, precisa de uma aldeia inteira para educar uma criança, não é a mãe, né? É todo mundo junto. Então, assim, tem o retorno, mas ainda queria que tivesse muito mais. Tem uma questão também que o Zé Augusto esbarrou nisso no bloco passado, né? A experiência da mãe ajuda a filha a criar os netos, digamos assim. Uhum. Uma coisa que o livro faz, porque eu estou lendo um por dia, eu leio uma crônica por dia, já acompanhava o blog, mas no livro eu leio um por dia, porque a gente está falando, é livro para mãe, não é só para mãe. Primeiro porque é uma obra literária, então quem gosta de literatura, a Mônica escreve muito bem, o texto é uma delícia de ler. E outro, quem não é mãe, já foi filho. Eu leio as histórias e fico pensando, como é que eu fazia com meu irmão, como é que... Então, eu leio uma por dia e fico lembrando das minhas histórias. Às vezes as pessoas esquecem que já foram filhos na hora de educar. O livro da Mônica serve para isso muito bem, é uma delícia de ler. Então, se você não é mãe, lê também. Muito obrigada. Você está falando aí, né? E se você não é mãe, você tem lá uma criança perto de você, não tem? Certamente tem alguma, né? Mas você está falando aí do Papo de Mãe, né? Existe na TVE um programa que fala Papo de Mãe, que eles reúnem várias mães para discutir realmente na TV, discutir realmente aqueles problemas que a mãe está passando. Porque às vezes o seu problema não é o meu, porque é uma questão... mas o seu completa o meu. Sim, né? A maternidade, ela acaba sendo uma questão, às vezes, muito solitária, né? Porque, assim, são decisões que você tem que tomar ali no seu dia a dia, no olho com o filho, na hora. Então, assim, nem sempre você consegue ali um apoio, mas, assim, se você tivesse esse apoio... Um feedback, né? Se você puder contar, olha, aconteceu isso, eu acabei agindo assim, me senti mal por isso, ou achei que fiz muito bem, funcionou. Então, se você trocar essa experiência, realmente ajuda muita gente. Né? Eu tenho a impressão que a fralda de pano aí deve ter sido substituída pela descartável por causa de assunto que a mãe discutiu, porque lavar a fralda ninguém merece. Ninguém merece, ainda mais quando tinha pouca. Né? Então, aí você tinha que estar... são os nossos debates que vão melhorando as nossas questões. Né? Eu penso muito nisso, eu falo muito da culpa, que é o assunto da internet, a culpa é da mãe. E só tem uma maneira da gente conseguir diminuir essa culpa. É a gente debater isso, é a gente levar isso para o dia a dia, é a gente conversar, a gente pensar por que a mãe está se sentindo tão culpada. Né? Você não acha que o amor aí faz uma parte enorme disso aí? Pode modificar muita coisa? O amor. O amor de mãe? Com certeza. Com certeza. O amor de mãe é o que faz, no fim das contas, que a gente tenha o equilíbrio. É o que nos leva ao equilíbrio. Ô, Mônica, o livro já é um passo do blog saindo da internet, né? Você já pensou em alguma medida de reunir essas mães que conversam com você para piqueniques com os filhos na universidade? É uma ideia boa. É uma ideia boa. Eu não fiz isso por minha conta ainda, mas assim, já tive experiências muito ricas de encontrar com essas leitoras, né? No próprio lançamento do livro, é muito legal você ver o quanto que as pessoas... o quanto que o bom olho no olho. A internet é ótimo, mas o olho no olho é ainda mais, né? Traz uma experiência ainda mais legal. E certamente, né, a troca, ela se enriquece muito. Eu não sei se você já falou, eu devo ter passado despercebido onde encontrar o livro, né? O livro está nas redes de livrarias na internet, é possível comprar na internet fácil. Aqui em Juiz de Fora tem na loja da Saraiva. Na Saraiva. A Saraiva, geralmente, ela... Né? E é fácil encontrar na internet. Se alguém preferir comprar, é possível achar. Ainda prático, tem, ainda não esgotou. Não, ainda não esgotou. Estamos trabalhando para isso. Segundo o professor Gustavo, ele falou que você escreve muito bem. Então, de repente, né, Gustavo? Escreve muito bem. Quem sabe? Muito obrigada, Gustavo. É livro para levar na bolsa e abrir em qualquer lugar, qualquer hora, é uma delícia. Qualquer momento.
serve de conselho. É muito bom. Mônica, eu queria saber se teria, é difícil, né, em 2 anos de trabalho, elencar alguma história que te marcou mais e também você como mãe, esse momento que foi mais marcante para você. Sobre as histórias, é muito difícil. Estamos falando dos meus pequenos filhos, né? É difícil escolher um. Mas tem uma coisa que é legal falar, que tem a ver com o que a gente estava falando agora mesmo, sobre a participação do pai. Eu escrevi uma história logo no começo do blog que fez um sucesso imenso e falava exatamente sobre a questão do papel do pai no cuidado, né? Que não é de ajudar a mãe. O pai não é ajudante, né? Você leu? Né? O pai tem o papel dele, a mãe e o pai. Então não tem ninguém ajudando ninguém. É uma parceria, né? Ajuda é outra coisa. A criança é feita dos dois. Né? Quem me ajuda é minha vizinha. O meu marido não está me ajudando, meu marido está fazendo a parte dele, né? E isso eu escrevi logo, assim, tipo 2 meses depois que eu comecei. E o texto viralizou e fez um sucesso enorme. E acho que mostra muito isso, o quanto que a nossa sociedade está buscando de alguma maneira dar um espaço diferente para o pai, né? Como que o pai existem muitos pais buscando por isso. Obviamente ainda temos muitos desafios para vencer nesse aspecto, mas eu acho que a gente está caminhando. Isso é uma coisa que me marcou muito, assim. Né? Eu acho que isso também até tira um pouco do peso da mãe, né? Dessas cobranças. Com por que ele não me ajuda, se a culpa é dela, com né? certeza. Vai ter sua função. E para a Mônica como mãe? Gente, eu acho que são muitos, mas eu acho que um desafio enorme é a história de você ter 2 filhos, né? 2 pessoas. Você não tem uma regra para você seguir, você precisa se dividir, né? E cada um tem uma demanda diferente, cada um responde de um jeito diferente à forma que você oferece a sua criação. Então a ideia criei os meus 2 iguais. Não devia ter feito isso, porque são pessoas diferentes. Assim, são muito individuais, né? Cada um tem as suas características mesmo. Então, para mim, especialmente, é um desafio enorme entender quem é cada um daquelas crianças, né? E além do mais, as crianças atualmente estão nascendo com um espírito muito evoluído. Muito evoluído, né? Muito esperto. O meu último neto, ele com 8 meses, ele já ficava no colo da mãe, com o mouse na mão e olhando para o bichinho que aparecia no computador, com 8 meses. Então, hoje ele discute com a mãe, ele conversa com a mãe. Com 6 anos, ele conversa com a mãe. Por que não toma esse caminho para não encontrar congestionamento? É assim que ele conversa com a mãe, com 5, 6 anos. Então, a palavra para o carro e fala, como é que é mesmo? Qual é o problema? O que está acontecendo? Mas eu percebo a mesma coisa. Você vai ver que o seu de 2 vai apanhar o de 5 numa boa. Na maneira de raciocínio. Mônica, você acredita que hoje existe uma dificuldade? Eu li um texto uma vez que com o avanço da mulher no mercado de trabalho, né, é uma postulação que se vem fazendo há muitos e muitos anos, a mulher vem conseguindo, e isso dificulta realmente a... Eu acho que isso nos obriga a criar parâmetros diferentes. Eu acho que se a gente tentar, né, levar a maternidade da forma que ela existia há 30, 40 anos, não tem sentido. Eu acho que a gente precisa, está mais do que na hora da gente criar novos parâmetros. Precisaria de mais tempo para conversar. É uma longa história. Nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer muito a participação de todos vocês. Eu que agradeço. Obrigado. Eu gostaria de agradecer também a você aí de casa que acompanhou o nosso programa de hoje. Lembrando que a reprise da mesa de debates volta amanhã. A reprise é hoje às 6 horas da tarde. A gente volta amanhã ao vivo aqui pela TVE Juiz de Fora, às 11 horas da manhã, ao vivo. E você pode participar com a gente, mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp, sugestões de pauta. Você encontra também o nosso programa de hoje e outras edições do nosso programa no nosso canal no YouTube. É só procurar por TVE Juiz de Fora e também no site do Diário Regional. Muito obrigado pela companhia, uma ótima tarde e até amanhã.